Olá, meus irmãos da Igreja Batista Central, tudo bem? Hoje o objetivo é trazer uma palavra de conforto, de carinho, de esperança e de fé para a nossa igreja, para os nossos irmãos, em especial também para a juventude da nossa igreja, os adolescentes e os jovens também. Estou até aqui com a camisa Central Jovem, a camisa dos nossos jovens, que tenho certeza que essa logo representa muito para a gente, não é verdade? Meus irmãos, o objetivo hoje é para falar um pouco sobre fé. Esse tema eu iria compartilhar com vocês no nosso próximo Central Jovem, que seria no próximo sábado, no dia 28. Infelizmente, a igreja fechou as portas por questão de saúde, mas nós continuamos abertos a levar a palavra de Deus. Amém? E foi interessante que há uns 2 meses mais ou menos eu estava orando a Deus para que Deus me desse uma palavra de encorajamento, uma palavra que pudesse edificar a vida dos nossos jovens da igreja. Foi interessante que em uma viagem com a família para Brasília, eu recebi essa mensagem através de uma traseira de um caminhão. Lá estava escrito: Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11. E é através desse capítulo, ou parte desse capítulo, que nós vamos poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Então abra aí, por favor, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Fala o seguinte, no capítulo 11 do livro de Hebreus: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado a sua oferta. Por meio da fé de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé recebeu a Deus e obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado de Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerce que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não recebendo as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficam pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles.
Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tinham medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era um adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar pouco tempo dos prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na promessa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Depois, se você quiser continuar a leitura do restante do capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que vai ser mencionado outros heróis da fé. E esse texto bíblico é um texto muito conhecido da igreja, do mundo evangélico, do mundo cristão. E interessante é que a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que venceram as coisas do mundo, as dificuldades do mundo pela fé. E vamos poder falar um pouco agora sobre alguns personagens que aqui foram citados. E o interessante é que no início do capítulo nos mostra o conceito de fé. Vou ler novamente o versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, fé é acreditar no invisível de Deus. É muito bom quando a gente consegue ter essa sensibilidade e esse toque do Espírito Santo para que a gente consiga sentir a presença de Deus. E o interessante é que um dos nomes mencionados nesse capítulo é Abel, uma pessoa fiel em sua oferta ao Senhor, e mesmo depois de morto, a Bíblia diz que ele ainda fala. Irmãos, ter fé e ser fiel não quer dizer que estaremos livres de provações, de dificuldades, maldades que permeiam o mundo. Estamos vendo aí muitas coisas acontecendo no mundo, no Brasil. Mas a pergunta que fica é o seguinte: e a palavra de Deus? Eu sei que muitas pessoas têm enviado informações sobre o coronavírus, preocupações que nós temos que ter realmente. Mas a pergunta que fica: nesses dias, você enviou um versículo bíblico para uma pessoa que você ama, que você gosta, que você considera, uma pessoa que precisa de uma oração? É uma pergunta interessante que a gente tem que fazer para que a fé chegue no coração de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Outro exemplo que nós temos nesse texto bíblico é Enoque. Olha que interessante, Enoque é levado, ele é arrebatado em vida. Aí pense comigo, imagine se Deus te escolhesse
para te levar em vida por conta de você agradar a Deus. Imagina que privilégio, através da sua fé, Deus falar: poxa, você é uma pessoa diferenciada, vem comigo. Então Noé foi realmente uma pessoa diferenciada no seu tempo. Sem fé não pode agradar a Deus. O texto diz: sem fé não pode agradar a Deus. Aí a pergunta que fica: você tem agradado a Deus? Você tem feito a vontade de Deus através da sua palavra, da palavra de Deus? Terceiro personagem que eu gostaria de falar agora é sobre Noé. Noé ouviu a voz de Deus através dos avisos sobre o dilúvio e obedeceu, mesmo não conhecendo chuva. Imagina, Noé constrói uma arca, um barco gigante, onde não tinha água. As pessoas pensavam que ele era louco, que ele estava delirando. O engraçado, é que Deus deixou vários avisos sobre os últimos dias, não só com Noé no Antigo Testamento, mas como no Novo Testamento. O que você tem refletido sobre o fim dos tempos? O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, outros livros da Bíblia que falam sobre os últimos dias. Eu vejo que os dias que estamos vivendo refletem muito sobre o que diz sobre as profecias de Deus, sobre as dores de parto. E aí, você tem se apegado às coisas do mundo, ao seu trabalho, às relações fora da igreja, ou você tem olhado para a cruz de Cristo? Outro exemplo que eu gostaria de estar trazendo, que é um exemplo muito interessante, ele é chamado como o pai da fé, é Abraão. Realmente Abraão é o pai da fé. Saiu da sua terra, Ur, sem saber para onde ir. Interessante, Se tornou pai quando já não havia esperança. Tinha 100 anos e Sara, quase 100 anos, e Sara tinha 90 anos. E Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Como está a sua fé? Está igual a Abraão? Ou precisa ser desenvolvida? Abraão, quando ele sai da sua terra e vai para uma terra como estrangeiro, Deus ele tem 3 respostas para a nossa vida. Ou 3 respostas quando a gente pergunta: sim, não, segue. Abraão preferiu seguir, sem questionar a Deus, entendendo que Deus tinha o melhor para a vida dele. Não basta dizer que você acredita em Deus, tem que viver as coisas de Deus. Um amigo lá de Ribeirão Preto me disse uma coisa: você acredita em Deus? O diabo também acredita e treme de medo. Acreditar, ter fé, é ter atitude, é ter iniciativa para mudança de vida e mudança das coisas que permeiam o seu redor. Outro exemplo, outro personagem é José, o filho mais novo de Jacó, que tinha um sonho estranho, Foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos mentiram para Jacó dizendo que ele havia morrido. Ufa, hein? Dentro de casa, passando várias adversidades. Talvez você tenha sido rejeitado, humilhado ou algo parecido, mas não se esqueça, o Senhor cuida e cuidará de você. Vou repetir, talvez você tenha sido rejeitado, humilhado ou algo parecido, mas não se esqueça, o Senhor cuida e cuidará de você. Outro exemplo que nós temos nesse texto bíblico é sobre Moisés. Moisés, ele nasce em um ambiente totalmente desfavorável. Mesmo quando tinha tudo favorável, riqueza e poder, quando ele entrou dentro da família de Faraó, ele preferiu fazer a vontade de Deus. Deus quer que nós atravessemos o mar das adversidades, como os dias de hoje, para que a fé que está em nossa vida seja vista, não só pela igreja, mas sim por todas as pessoas que estão à nossa volta. E termino dizendo que a palavra de Deus é a fonte de águas vivas, que nos dá coragem e fé para superarmos as dificuldades dos nossos dias. Irmão, minha oração é que você tenha fé. Minha oração é que você olhe as coisas do alto, não as coisas terrenas. Sabemos, reforço, que nós estamos vivendo dias de tribulação, dias de dificuldade. Mas a fé
que está na palavra de Deus, aquilo que Cristo conquistou na cruz, para que você, eu, nós fôssemos perdoados, alcançássemos a salvação através da pessoa de Cristo, que a gente possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Não sei o que você está vivendo, talvez você esteja preocupado com o seu trabalho. De fato, nós não sabemos o que virá pela frente, nós não sabemos como será a nossa rotina. Mas tenha certeza, se você confiar em Deus, se você tiver fé, que Deus move montanhas, que Deus abra o mar, que Deus abra as portas para que você consiga aquilo que Deus quer, que é uma vida perfeita, uma vida que agrade a Ele, e que através da sua vida, pessoas ao redor sejam inspiradas para conhecê-lo, para viver como deve viver um filho de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar, que Deus possa nos abençoar, para que a gente tenha dias melhores, para que a gente possa ter fé naquilo que é invisível, mas que nós sentimos o poder de Deus em nossas vidas. Deus abençoe, até a próxima, fiquem com Deus.